Olá, gente. Bom dia. Eu nem sei se eu falei meu nome na semana passada, no primeiro vídeo do canal. Eu sou o caminho de todas as coisas, de todas as minhas coisas, assim como você também é, de todas as suas coisas e de todas as coisas, assim como eu também, como todos nós aqui encarnados. Tá aqui botando uma aguinha quente no pé, né? Mas da última vez que eu até demorei a gravar, já era para ter gravado já, mas eu fiquei aí adoentado aí com um resfriado forte pra caramba. Aí eu tava espirrando, nem espirrando tanto, mas a garganta tava muito inflamada, né? A espirro era muito pouco, mas a garganta inflamada é que foi o pior mesmo, assim, que tava atrapalhando para gravar, né? Com certeza ia atrapalhar. E, bom, no último vídeo, cara, eu falei sobre o desencarne da minha mãe, né? E eu terminei o vídeo falando quando encontrei ela num pátio, né? E quando eu encontrei ela nesse pátio, cara, e depois eu encontrei eu, como se fosse conectado a ela, como se ela fosse um fractal meu e eu conectado a ela, né? Que de repente até era também, e vice-versa. E ela fazendo o tratamento, começando a andar lá no hospital, lá no astral. E eu achei interessante isso, né? Eu parei o vídeo ali. Agora, o importante nessa história toda, gente, primeiro, provavelmente não vai dar para falar de todos os contatos que eu tive com a minha mãe. Eu tive vários contatos, gente. Tive agora um recente, tive três recentes na mesma semana antes do Dia das Mães, sendo que um não era, foi parar no umbral, a vibração estava baixa. Não sei se é umbral, cada realidade, umbral, regiões infernais, inferno, é tudo a mesma coisa, cara. Poxa, aquele outro lá que tem na inframundo, que tem na mitologia suméria, né? Também. Então, cara, e foram três assim muito pesados também. Um lado pesado, que eu vou contando, aí eu vou chegar nesse ponto aí também, vou começar lá de trás. Uma das coisas que eu fiz, que isso é importante, gente, que eu vou falar aqui. Cara, quando a gente perde um ente querido, assim, da maneira que eu perdi, que muitos perdem, quando você tem um amor muito grande por ele e vice-versa, cara, a primeira coisa que você quer fazer é encontrar com essa pessoa. Quem tem a religião, ela vai lá falar com Deus, vai falar pedir carta lá no centro espírita e blá blá blá. Eu vi, e uma das coisas quando isso aconteceu, cara, eu lembro quando eu cheguei em casa do enterro da minha mãe, eu e minha esposa, né, cara, quando nós chegamos em casa, que eu entrei dentro de casa assim, cara, eu não acreditava que isso tinha acontecido, cara. E olha que eu tenho uma visão espiritual boa, entendeu? E eu não acreditava naquilo, cara. Pra mim era uma coisa assim, surreal de estar acontecendo. A minha mãe não está mais aqui comigo, entendeu? E eu olhar aquilo ali, a primeira coisa que me bateu na cabeça, cara, eu vou procurar minha mãe do outro lado. E eu já fazia, como eu falei no vídeo anterior, essas viagens astrais, cara, eu tive muitos conflitos. Porque, como eu disse, eu não tenho religião, não acredito em Deus, não acredito em Jesus Cristo, não acredito em nada disso, cara. Maomé, blá blá blá, Buda. Eu acho que muitos dizeres interessantes foram distorcidos dessas figuras que vieram encarnados aqui. Alguns até com a intenção de nos ajudar, outros a gente nem sabe se era isso mesmo ou não. Mas eu lembro, cara, por que eu friso esse negócio da religião, cara? Porque a primeira coisa que você tem que fazer, se você quiser por si só encontrar um ente querido seu lá, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, se desprender
da religião que você está. Você não precisa sair se você não quiser, mas não importa aquilo como regra, não, só posso encontrar ou ter recado da minha mãe na cartinha espírita e tal. Cara, não é assim, não precisa disso. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, cara, quando eu decidi que eu queria fazer uma projeção astral, eu, assim, tipo, eu induzindo a saída, eu sempre tive muito receio, como eu falei no vídeo anterior, por causa dos grandes conflitos que eu tinha, das perseguições, ainda tenho, né? Das perseguições que tinha aqui em casa, que ainda tenho, aí, entendeu? E, cara, eu lembro muito bem que a primeira coisa que eu fiz, cara, eu fui na internet e comecei a fazer uma pesquisada. A primeira coisa que eu fiz de cara é procurar pessoas que tinham tido esse tipo de contato com um ente querido, próximo. Mãe, filho, pai, esposa, marido, um grande amigo, o que quer que seja. E eu fiz essa busca para me entender como é que era esse encontro, como poderia ser, para cruzar os pontos entre cada pessoa que teve aquele encontro, mas sempre preocupado em entender para aquilo ali não se tornasse um conceito no meu subconsciente, eu acabasse tendo uma experiência que eu acharia que seria a minha e não, era daquela pessoa que ela teve. Aquela pessoa que teve. Não que aquelas pessoas que tiveram não seja real, claro que é. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai sair daqui para lá. A primeira coisa que eu fiz foi isso, cara. Aí eu vi pessoas, eu vi uma mulher, cara, que ela chegou, ia ter em centro espírita e tudo, mas não convencia ela, cara. As cartas que vinham, as cartas para ela. E ela decidiu fazer por si só, cara. E ela começou a trabalhar, né? O que ela tinha que trabalhar para poder sair, que é o que eu vou falar agora também. E um belo dia ela entrou no estado vibracional quando foi dormir, acordou já fora do corpo, começou a flutuar dentro da sala e mentalmente ela se concentrou na mãe dela e foi parar lá naquele local onde estava a mãe dela, né? Cara, interessante isso, porque ela... Claro que isso aí foi uma facilitação desse encontro, é óbvio, isso já aconteceu comigo também, entendeu? E aconteceu com muita gente acontece isso. Mas uma coisa que é o fundamental, assim, que eu percebi nela, e aquilo foi um conforto muito grande para ela, cara. E ela conversou com a mãe dela estava meio assim, meio fora do ar, assim, um pouco. E ela foi, em determinado momento, a mãe dela botou o dedo no centro da testa dela, ela foi e voltou pro corpo. Isso que ela fala na real, cara, porque eu passei pelo mesmo processo e muitas pessoas passam também. Então, cara, uma das coisas assim que eu quero dizer para vocês, primeira coisa que vocês têm que fazer para você perder um ente querido, alguém muito importante para você, você perdeu hoje. Aí você já tem um conhecimento sobre projeção astral, já ouviu falar, até você desdobra, mas você desdobra sem ter a consciência disso. A primeira coisa que você tem que fazer, cara, é fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa sobre a projeção astral, né? Sobre como você vai sair, as técnicas que você vai usar, né? Ver bastante vídeo de relatos de pessoas que estiveram lá, tá? E desses relatos você vê relatos bacanas, legais, mas também vê os relatos sobre perigos, sobre coisas que não foram muito legais, que elas esbarraram por lá. Isso é importante você ver também, para você fazer um cruzamento de dados de vários vídeos que várias pessoas fazem sobre as suas experiências, né? Por exemplo, se você ficar vendo um vídeo só sobre umbral, sobre isso, sobre quando você desdobrar, você vai cair lá dentro. Não significa que aquilo ali seja real. Não, você apenas criou, o teu subconsciente criou, como nós somos criadores de tudo, uma realidade quando você saiu daqui. Não necessariamente que aquilo seja umbral ou regiões infernais, ou o que quer que seja. Porque aquilo ali é real. Isso é uma criação sua, cara. Acontece muito isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, né, cara? E ver vídeos diferentes sobre o assunto. Você viu sobre viu as coisas quando você vai para um lugar que não é muito legal. Aí você já vê um que é positivo. Aí você vê um outro, a pessoa dando uns comentários, falando sobre o assunto, tudo
tudo aquilo ali que você possa te ajudar. Então foi isso que eu fiz, cara. Eu achei de cara o Saulo Calderon, né, que eu gosto muito do trabalho dele, apesar de não concordar com a história do karma e a história da reencarnação para você evoluir. Cara, ele tá errado de jeito nenhum. E acredita nisso, ele tá certo. Só não funciona para mim. Eu vejo diferente. E Wagner Borges também, cara, um cara com conhecimento vasto. Cara, o IIPC, se eu não me engano, cara, a gente ouvi todos os vídeos do canal, eu vi todos, cara, todos. E uma das coisas que eu conheci nessa trajetória foi o EV, né, cara, através até daquela também que tem um trabalho muito bacana, aquela menina que eu esqueci o nome dela, cara, eu não lembro do nome dela, cara, esqueci o nome dela, cara. Então, eu lembro, cara, deixa eu digitar aqui enquanto eu falo, cara, eu lembro muito bem que eu passei a olhar isso, passei a ver, passei a entender, e nesse caminho, cara, entrou, cara, uma coisa chamada estado vibracional, cara. O estado vibracional, pra mim, foi uma coisa, cara, que foi uma das formas que me ajudou muito isso. Agora tá aqui, o Nancy Trivelato, cara, ótimo também. Veja o canal dessa menina também, é maravilhoso, cara. Ela tem um conhecimento vasto, assim, cara. Nancy Trivelato, IIPC, Saulo Calderon. Mas quem, cara? Wagner Borges, teve outros aí que eu não lembro, o professor Fiuk, e outros aí que eu vi também, mas eu não tô lembrando o nome, que não vem na cabeça, assim, né? Um pouco difícil e tal, né? Comum acabar não vindo na minha cabeça. Tem vários, cara. Tem, acho que a Roberta Neto também, cara. Cara, só gente boa demais, cara. Com vários ensinamentos sobre projeção astral. Tem também a Meire também, cara. Também. Tem uma galera que tem um conhecimento vasto aí também, que eu passei a pesquisar muito, ler muito. E o estado vibracional, cara, foi fundamental, cara, que é a movimentação das energias em circuito fechado, né? Então isso é uma técnica que ajuda muito, né? Você fazer ela em conjunto com a esterilização de energia, né? O estado vibracional e depois você buscar a energia, né, cara? A interiorização de energias, que é isso que se fala, né? Puxar energias para você. Então isso ajuda muito. A esterilização de energia, cara, ela vai toda aquela energia que é muito bom você fazer independente de que ela meio que ela solta os corpos, né, cara, que tem dentro da gente, todo esse processo, né, cara. E o estado vibracional, cara, é uma coisa assim interessante, cara, porque me ajudou lá, cara, me ajudou muito lá do outro lado, porque como eu disse pra você, cara, eu não encontrei só minha mãe, cara, encontrei coisas que se pareciam com minha mãe, mas no fundo, cara, não era. Entidades, tem espírito atrás de energia, porque, gente, é como eu falei, cara, esses espíritos, quando eles estão, cara, quando eles entram em estados de perda do corpo físico, que eles vão pra lá, dependendo do apego da vida deles aqui, de tudo que eles têm aqui, cara, é uma coisa, um sofrimento pra eles absurdo, cara. E existem outras coisas que com o tempo eu vou falando das projeções mais pesadas, entendeu? Que é onde me levaram a criar o meu conceito. E depois acabei achando muitos que têm o mesmo conceito de não acreditar nessa história de evolução, que dentro de um planeta prisão, na minha opinião, uma realidade prisional. É o que eu acho aqui dentro, entendeu? Eu estou te falando, isso é muito importante. Às vezes eu estou aumentando a voz, que às vezes fica abaixo. Então eu comecei a trabalhar isso, cara. Porque quando você atravessa, que você faz isso, cara, você chama a atenção deles, né, cara? Então aí a coisa já fica complicada. Para mim eu sempre fui, eu tive esse tipo de problema lá do outro lado. Mas aí as coisas se tornam diferentes, né? Aquela história, enquanto você não vê eles, tá tudo bem. A partir do momento que você vê eles, as coisas mudam, né, cara? As coisas mudam bastante.
Então, cara, eu me lembro muito bem que a primeira aparição que eu vi minha mãe foi essa, que eu vi lá, né, que eu vi ela naquele pátio lá, né, ela tapendo na cadeira de rosa, na cadeira de roda, né, na cabeça dela ela estava viva, com certeza, dentro da cabecinha dela lá, no corpo astral dela, e ela ainda estava lá. A primeira vez que eu vi ela fora de lá foi aqui dentro, cara, eu tava... Aí que começa aquela história, cara, do positivo e a tristeza também que dá, cara. Pô, meu irmão, porque quando você volta pra cá, que você encontra o teu ente querido lá, quando você volta pra cá, que você acorda pra essa realidade aqui, cara, dá um buraco, assim, uma sensação, um misto de alegria e tristeza, assim, ao mesmo tempo, cara. É uma coisa, assim, absurda. E a primeira vez que eu encontrei com ela aqui dentro, cara, foi sentada na cadeira, no sofazinho que ela ficava sentada, né, tadinha. Eu vinha saindo do quarto projetado e ela estava lá. E eu nem fiz exercício nenhum. Apesar que eu comecei a fazer os exercícios, né? Eu esqueci de acrescentar também a meditação, gente. É uma coisa que eu comecei a fazer direto, eu fazia 2, 3 horas por dia. Ainda faço ainda, cara. No meu tempo dá para fazer, entendeu? Então, o que acontece, cara? E vou sempre fazer, principalmente meditação, cara, você começa a ver coisas, cara, poxa, cara, chakra frontal, todos os chakras em meditação. E aí eu lembro que eu vi minha mãe, aquela sentadinha na minha olho, eu olhei pra ela assim, mas foi muito rápido, eu não consegui rememorar direito, até por causa da tristeza, aquelas coisas todas, né? E eu vi, olhei pra ela sentadinha, como ela sentava assim, cara, eu passei para ela, olhei e falei, essa aqui é minha mãe mesmo? Porque é aquela história, né, cara, a gente nunca sabe se é ou se não é, cara, nunca sabe. A gente sente um pouco pela energia, né, cara, não é que nunca sabe, você até sabe, mas é muito fácil da gente se enganar se a gente não tiver lustro. Então, um outro exercício que eu aprendi a fazer é aquele, eu estou dormindo, eu estou acordado. Onde eu estou agora? O que eu estou fazendo agora? Eu estou dormindo, eu estou acordado. Aí eu puxava o dedo, né, cara? Que é um exercício para você estar sempre presente no que você está fazendo, né? E isso me ajudou muito, cara. E fora os que eu criei uns para mim também que deram super certo, cara. Super certo para mim, assim, né? Que foi importantíssimo, que me ajudaram muitos que eu criei para mim. Então, essa foi a minha primeira aparição assim com a minha mãe, sabe? Aí eu acordei, eu falei, cara, era minha mãe mesmo? Tudo bem. Aí depois eu tive outra também, que eu já estava projetado, já quando eu fiz os meus exercícios, quando eu já estava fora. Aí é interessante que eu mesmo me olhei abraçado com ela assim, ela abraçadinha comigo em pé já, cara, bicho. Eu fazendo um abraçadinho com ela, fazendo um carinho nela assim, tadinha, cara, que tristeza, gente. Puta merda, que tristeza. Que tristeza que dá. Porque as pessoas começam com aquela história, não, elas precisam se confortar de que aquilo ali é apenas um corpo astral que está seguindo a sua trajetória de encarnação, reencarnação, aprendizado e vai para um paraíso, blá blá blá, cara. Isso pra mim não existe não, cara. Não só para mim, mas para muita gente, cito um monte deles aqui que vão ver o que eu tô te falando, cara. Isso aí é muito mais além. Já falei do Caio Breno, Marcelo Carruna, alguns que aparecem lá, interessantíssimo, lá no Flávio Vale, lá no canal do Flávio Vale, falando sobre tudo isso, cara, e outros mais aqui que eu não tô me lembrando. Mas, cara, próprio David Parceriza, Diácono 73, são espanhóis. Então, e nessa vez, quando eu abracei ela, que eu senti assim, cara, eu acordei até, eu tava com problema na perna, acordei até com a perna doendo pra caramba, que ela precisou da energia pra estar ali, né? Mas aquela saudade, aquela falta do filho, né, cara? E eu com a falta da minha mãe também,
era muito difícil, cara. A gente, pra mim, ainda é até hoje, cara. Vai fazer um mês, dia 2 do mês que vem. E pra mim é como se fosse ontem, cara. Pra mim é como se fosse ontem. Porque é o que eu sempre digo, eu acho um absurdo o tempo. Eu acho um absurdo a situação do ser humano encarnado aqui na Terra, dentro de um bate e volta reencarnatório, que você não sabe de nada, você vem pra cá, que você tem que pagar a karma, que você tem que... Mentira, isso aí pra mim não passa de uma mentira, um jogo sujo, imundo pra te manipular pra cá. Isso quando não te fazem vir pra cá na marca, quando te prendem lá, isso é outra história que eu já vi lá do outro lado, mas é pra um outro momento. Cara, e esse dia, e o terceiro, cara, é que é tantas vezes, gente, foi tantas vezes que eu tive com ela, mas tantas vezes. E o terceiro, cara, foi quando, se não me engano foi o terceiro, se eu lembrar eu conto de como o outro, vamos botar como o terceiro. Eu tava desdobrado aqui na sala, cara, e ela veio assim, né, já com cabelinho preto, plasmou que ela era antes, né, que ela ficou com cabelinho branco por causa da doença e tal, não pintava mais e tal. Ela mais nova um pouco, ela passou a mão no meu rosto, como ela sempre passava, cara. Aquele sorrisinho dela de saudade assim, gente, cara. Aí eu abracei ela, ela passou uma mãozinha no meu rosto, e eu lembro dessa parte, não lembro do restante. Claro que teve mais coisas, mas... E eu acabei voltando pro corpo, porque eu me emocionei. Se você se emociona, chora ou não, a não ser que alguém intervenha para que você não volte, você acaba voltando. E eu lembro muito bem, cara, quando eu voltei, cara, eu lembrava dessa cena. E, cara, eu comecei a chorar, cara, porque eu via a dor dela, da saudade, assim como a minha aqui. Mas eu olhei pra minha mãe assim, cara, eu falei, caramba, cara. E isso foi uma das coisas, assim, cara, que eu me lembro. O toque dela assim no meu rosto, aquele jeito dela, cara, gente. É legal ver, pô, mas eu vou ser sincero pra você, cara. Tem que ter estrutura, gente, tem que ter estrutura. Aquele cara que é ligado nesse negócio que tá evoluindo, ele vai se apegar nisso e vai achar que é isso. Agora, pra você que tem uma visão diferente, como eu tenho, tá? Que a tua liberdade da sua consciência é você que trabalha em cima delas, em primeiro lugar de tudo, se desprendendo de tudo que é material que você tem aqui, cara. Apenas use amor pelo seu ente querido, pelo amigo, mas mesmo assim, a libertação da consciência desse sistema, na minha opinião, prisional, prisão mental, ela é individual, não dá para levar com você. O máximo que você pode fazer é avisar, falar, como eu falei pra minha mãe, se ela morrer, mas não volta, e é isso. Se desprender disso, cara. Se desprender e entender como funciona isso, para que não se chantageie você do outro lado e se não te prender, né? Tentar te prender na marra. Então, bom disso que a meditação, por que é importante a meditação, cara? Junto com o estado vibracional, que a sua frequência vai subir, vai melhorar, pensamento, padrão de pensamento, essas coisas todas. Então, cara, essa terceira vez que eu encontrei com a minha mãe foi aqui em casa. Aí depois também, eu tava aqui onde eu tô mesmo, aqui, né, cara, e eu lembro muito bem que eu tava aqui estudando meu instrumento, né, que eu sou músico, né, cara, tem aqui minha guitarrinha aqui, né, cara, e eu tava estudando ainda há pouco ela. Cara, eu lembro que eu tava aqui tocando, de repente eu olhei pra trás assim, aí eu vi ela passando assim, uma parte dela assim, não estava totalmente coisa, passando do quarto para a cozinha assim. E eu estava acordado assim, cara. Eu não estava, foi uma visão remota mesmo da situação. E eu falei, caramba, cara, ela passou para cá e tal. Beleza, aí eu olhei assim, ela me olhou rindo assim, consegui ver o rosto dela, uma parte do corpo só, outra parte não dava para ver. Até por causa da luz, né? A luz estava acesa e atrapalha as imagens, né, cara? E isso foi uma outra vez, tá vindo outras vezes que eu tô lembrando dela, cara, é muita coisa, muita coisa. E eu lembro dessa parte, cara, dela. Aí depois,
E que teve projeções com minha esposa junto e ela junto também. Tem projeções que estava eu, minha esposa e ela, eu não lembrava. Olha só. E minha esposa lembrava e me contava, cara. Interessante isso, muito interessante, muito interessante. E o que acontece, cara? Então, ela, cara... Aí depois eu tive uma outra também, que eu desdobrado aqui, ela veio aqui em casa, né, cara? Era até um pouco diferente aqui. Ela foi lá no quarto, as coisinhas dela estavam lá, ela ficou me olhando, aí ela conversou comigo um pouquinho. Até eu falei, pô, mãe, por causa desse machucado aí, cara? Ela, não, isso aqui é nada demais, não. Foi alguma coisa que eu comi lá. Que tem isso lá também, né, cara? Aí de repente eu voltei pro corpo, né? Essa aparição dela, eu fiquei um pouco desconfiado, porque eu sei quando você tem um espírito que se plasma da pessoa, teu ente querido, né, cara, que ele consegue plasmar isso, quando você olha olho no olho, ele simplesmente começa a desfazer o rosto dele, né, cara, ele não consegue manter aquilo, ele arruma um jeito de te mandar de volta, né, cara. Então essa aparição eu fiquei achando que não era ela. Apesar do sorriso, apesar de olhar as coisas dela toda ali, eu achei aquilo um pouco, sei lá, achei meio forçado, né, cara. Mas agora, cara, dessas primeiras aparições assim que eu tive com minha mãe, porque eu fui buscar, cara, eu fui atrás mesmo, cara, eu fui atrás dela lá, fui no hospital que não deixou eu entrar, dois não deixaram, um deixou eu entrar, mas eu não lembro. Eu não lembro, cara. Eu não lembro. E eu lembro que eu fui, né, cara? Aí o cara o cara da guarita do hospital chamou um representante para vir falar comigo porque eu queria falar com ela. Cara, e quem me aparece, né? Claro que não era ele. E me parece o Saulo Caldeirão sentando e conversando comigo, né, cara? E não era ele. Pra mim não era ele. Muitos espíritos, cara, eles fazem uma leitura energeticamente em você lá, eles pegam uma imagem daquela lá e plasmam na sua frente, cara, pra você não ver realmente quem ele é. Isso acontece muito, cara, isso acontece muito. E aquilo é uma coisa comum, que eu tava vendo muito o vídeo dele, cara, então era a tendência que aquilo tivesse na minha cabeça o tempo inteiro. Mas não significa que é a pessoa. E para vocês que têm sonhos e acham que é sonho, que a maioria é projeção, que você tá lá namorando uma pessoa que você é super afim, e às vezes ela é casada ou não, aí você volta e tal, caramba, eu sei que tava com fulano de tal, acho que eu vou ficar com ele, acho que é uma visão do futuro. Cara, a chance disso ser real, de ser uma visão de projeção de futuro que vai acontecer é menos de 1% para mim. Por quê? Porque você vai para lá, ainda mais sem consciência, cara, essas entidades, esses espíritos, ele consegue fazer essa leitura e se aproveitar. Porque se é uma mulher, por exemplo, ou é um cara que você é afim, que a mulher é afim, ela vai abrir a guarda e vai abraçar, vai querer beijar, e ali ele vai sugando a tua energia, cara. Eu passei por isso, passei até recente também, cara. Desfez parecer minha mãe e tal, é um processo mais na frente que eu vou contar. E eu lembro que numa dessas passagens, cara, eu fui, isso deu tempo, eu lembro que eu fui nessa procura, eu fui nesse dia e eu conversei com as entidades que se plasmou como o Saulo. Virei, pô, que tem um problema aqui na sua vista. Ah, eu não gosto do problema que eu tenho um problema na vista e tal. Ele falou, ah, tá, né, cara? Eu falei, mas eu... Aí eu falei, como é que esse cara sabe do problema na minha vista, bicho? Aí perguntei ele assim, né, cara, eu pensando, né, falando comigo mesmo. Aí eu falei, eu vim ver minha mãe e tal, eu sei, não sei o que e tal. Aí minha mente apagou lá na hora, né, quer dizer, fui ver, né, ela, acredito que sim, mas de alguma maneira não lembrava. E depois em um estado também de meditação, cara, essa foi uma parte triste. Eu estava sentado aqui meditando, fazendo a meditação do chakra frontal, e de repente veio a imagem assim na hora, assim como uma imagem mesmo, como vinham várias, cara, de várias situações, cara. Seres dentro da minha casa, no meu quarto, do meu lado, enquanto eu faço a meditação, o que mais acontece? Às vezes eu faço meditação, tô com o olho fechado assim, aí tem uma luz que tá acesa da sala, tô lá no quarto, aí vejo que a luz fica escura, já sei que passou alguma coisa ali. Opa, passou alguém. Aí o que acontece? Então, cara, o que ocorre?
de um horário sugestivo, né? 5 para as 3 da manhã. Aí o que acontece, cara? Eu lembro, cara, que... E num outro momento, cara, eu até me perdi o raciocínio. Eu lembro que essa história do lado do coisa, que eu não lembro, lá do Saulo, não lembro. Aí eu, depois, cara, eu tive uma outra projeção, essa minha procura por ela lá, em que eu tava numa tipo galpão, tipo hospital, que tem aquele monte de cadeira e você tá esperando para ser chamado lá para enfermaria e tal. Eu tava num local desse de espera, aí chegou a vez de outra pessoa para ir num portão de ferro muito grande. Aí eu desci nesse portão, cara, isso eu não me esqueço até hoje. Aí eu cheguei no portão, eu tava até com o negócio na mão, que eu não sei o que era, não consigo me lembrar, que era pra minha mãe. Aí eu me lembro, cara, que aí veio uma mulher me atender, eu lembro dela certinha. Ela de aparência, assim, física, né, cara, nossa realidade física, que de uns seus 60 anos, tava com uma roupa branca, o cabelo bem preto, né, cara, e ela fortinha, né, gordinha e tal. Aí eu falei assim, não, eu queria ver minha mãe. Ela falou assim, olha, filho, eu sei que você tá sofrendo assim mesmo, cara, eu sei que é difícil, mas olha só, sua mãe não podia nem descer a escada, ela não podia nem descer a escada pra ir lá embaixo, a perna dela tava pingando direto. Aí eu perguntei, cara, como é que essa mulher sabe disso? Mesma coisa que eu fiz nessa Saulo. E ela descreveu perfeitamente, cara. Perfeitamente, perfeitamente. Ela me olhou com muita tristeza assim pra mim, que ela viu meu sofrimento. Eu deixei o negócio lá pra ela. Aí andei mais um pouco embora, olhei pra trás, ela tava fechando o portão e me olhando. Fui e voltei pro corpo. Então, isso é uma dos encontros que eu tive com ela lá. Eu vou finalizar o vídeo para não ficar muito grande. Eu vou contar, e essa foi uma das coisas que eu tive lá com ela. E uma vez foi uma coisa muito pesada, por isso que eu falo, cara, não tente sair. Sempre antes de dormir, quer sair? Bacana, cara, faça lá o... Se tiver tempo para isso, faz um mantra, faz o estado vibracional, pode fazer ele guiado, eu faço ele guiado, pode fazer sem ser guiado. Se informa aí no YouTube, tem guiado, sem ser guiado, tem várias pessoas ensinando, pessoas legais e tal. O IPC fala muito sobre isso, né? Nancy Trivelato, ela tem uns 4 vídeos só sobre o estado vibracional, falando, ensinando. Muito bom o trabalho dela e desses vídeos, né? Principalmente. Então, porque chega lá do outro lado, você pode se defender, cara, usando suas energias. Vou te dar um exemplo. Eu tinha acabado de dar aula de música para um aluno, eu estava vindo para casa. E de repente eu passei mal dentro do ônibus, assim, eu senti aquela coisa, parecia que ia apagar, cara. Eu já sabia que era espiritual. Eu falei, cara, tem uma parada aqui que não é normal. É muito clássico isso, né? Eu desci do ônibus, né, cara, e comecei a andar e parei. Aí parei numa coisa, cara, será que é falta de açúcar? Eu dormi mal e tal. Aí eu comprei um chocolate. Encostei, comecei a comer um chocolate, aí fiquei pensando, cara, não vou cair, chamei um Uber rapidinho, até demorou a chegar. Aí eu fui me concentrando, consegui melhorar um pouquinho, entrei no Uber, fui pra casa, cheguei em casa ainda, consegui dar uma aula de música online, né, cara. Aí eu falei, cara, agora eu vou dormir, né, cara, eu vou deitar. Quando eu deitei, cara, que eu dormi, eu, desdobrei do outro lado. Aí eu vi uma entidade se passando pela minha mãe pra falar comigo, né. Aí eu falei, olha só, você não é minha mãe não, cara. Não, eu sou sua mãe, sim. Eu falei, não é não, cara, você não é não.